Iniciei a gravação agora. Vou esperar mais um minutinho para ver se mais gente chega. No momento estamos só em 7 alunos, né? Então, só mais um pouquinho, a gente já começa. Bom, gente, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu só aproveitar uns avisos, tá? A primeira coisa importante é que semana que vem, ah, nosso horário de aula é o normal, tá bom? Terça-feira. Então, a nossa aula 4 do bimestre, hoje é a nossa terceira aula, síncrona, né? Nossa quarta aula, será no dia 22/12, tá bom? Horário normal de aula. Depois eu tenho um comentário sobre o questionário avaliativo. O questionário avaliativo nosso, não sei se vocês chegaram a ler as orientações para o bimestre, então, o questionário nosso avaliativo 01, ele estava previsto para começar nesse domingo. Domingo agora é dia 20. Sempre começa meia-noite e vai até, iria inicialmente, tá bom? Até 23/12/2020, 23:59. O que acontece? 23 é o dia que a gente para para o recesso e assim, acho que ficou bem em cima. Eu vou ampliar essa data aqui, eu vou jogar ela para o dia do nosso retorno, 4/1/2020, 23:59, tá bom? Então, essa é a primeira informação importante na aula de hoje. Essa informação de que o questionário, então, vocês ganham um prazo a mais. Qual é a minha sugestão? Minha sugestão para vocês é o seguinte: não deixem para fazer na semana de retorno, tá? Por quê? Porque serão mais de 15 dias e mais de 15 não, perdão, serão 23 até o dia 4, 11 dias, né? 31, então 12 dias. Mas são 12 dias parados, sem estudar, sem rever o conteúdo. Então pode ser que quando chegar para fazer você não lembre mais nada e aí vai mal, né? Minha sugestão é que vocês façam a prova semana que vem mesmo, tá bom? Às vezes se tiver alguma dúvida, alguma coisa, marcar um atendimento semana que vem e realizar a prova ainda na semana que vem, tá bom? Eu vou falar para o dia 24 e 25, o ideal é que faça mesmo dia 23, no máximo dia 23, para vocês poderem também passar o dia 24 e 25 tranquilo, tá bom? Mas isso é só uma sugestão. É claro que se quiser deixar para fazer no dia 4, não sou eu que vou falar para você não fazer, eu estou dando esse prazo, tá bom? Perguntas aí? Semana que vem, a gente começa capítulo novo, tá bom? A gente começa logaritmo. Acho que capítulo 6 do livro. Hoje a gente vai fechar a parte de funções exponenciais, tá bom? Só para confirmar com vocês, logaritmo é o capítulo 6, tá bom? A gente começa. E assim, a sugestão, dê uma olhada no Moodle, não sei se vocês têm acompanhado o Moodle,
para ver como que estão as atividades. Por exemplo, todos os exercícios do capítulo 5 que eu selecionei para vocês, eu já digitei a solução. Estão todos com a solução digitada, inclusive do tema da aula de hoje. Além das soluções, eu botei alguns exercícios extras, aí esse eu não tive tempo de digitar, e botei também alguns exercícios de vestibulares para auxiliar, inclusive, quando forem fazer a prova aqui no Moodle, tá? Então, com esses exercícios, vocês têm condições de se preparar melhor para a prova, tá bom? Então, assim, dá para exercício assim, do tipo que cai na prova. Então, assim, eu recomendo vocês que vejam, que tentem, sabe, vou lá dar uma olhada, tentar ver, entender o que está feito, porque é essencialmente o que cai na prova, tá bom? Temos perguntas aí? Só então para deixar claro a questão do conteúdo, tá bom? O conteúdo para esse questionário avaliativo é o conteúdo do capítulo 5, função exponencial. Quando a gente fala função exponencial, não quer dizer que é somente a função exponencial. Por exemplo, equação exponencial vai cair, inequação exponencial, que é o tema da aula de hoje, também vai cair, tá bom? E eu recomendo que revisem, vejam, quem sabe de novo, os vídeos que eu passei para vocês, tá bom? Eu passei bastante, eu compartilho as aulas, mas assim, eu digitei as soluções de todos os exercícios mesmo do livro, tá bom? E um comentário é que eu consegui um aplicativo, gente, que agora funciona para fazer a chamada, então não está precisando mais se manifestar no chat, não. Eu, inclusive, consigo ver a hora que vocês entraram, a hora que saíram, tem gente que ficou oscilando, sai, entra, se participou no chat, coisas do tipo, tá bom? No momento nós temos comigo 20 pessoas, né? Então tem 19 alunos registrados frequência aqui, tá bom? Eu vou então aproveitar agora esse momento e vou começar a aula, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, aí você sabe que eu tenho dificuldade para visualizar o chat, usem o microfone aí para poder se manifestar, tá bom? Ou se manifestar em nome de algum colega. Então, na última aula a gente falou sobre equações exponenciais, a aula de hoje então é sobre inequações exponenciais. Uma equação exponencial era uma igualdade, né? Uma igualdade de equação, onde a incógnita aparecia no expoente. Uma inequação, o quê? Uma inequação exponencial é o quê? É uma inequação, ou seja, uma desigualdade, onde a incógnita aparece no expoente, tá bom? Então, é similar com o que a gente comentou lá atrás, só que com desigualdades, tá bom? Então, o que é a inequação exponencial? É toda inequação cuja incógnita se apresenta no expoente de um ou mais potências de base positiva e diferente de um. Diferente, não escrevi diferente, não, só botei uma barrinha. Então, alguns exemplos, olha só. Exemplo. 5 elevado a x maior que 125. Isso é um exemplo de uma inequação, tá bom? Aqui uma inequação, a nossa incógnita apareceu no expoente. Então, um exemplo simplesinho. Outro exemplo. 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 maior ou igual a 12. Segundo exemplo de uma inequação. Terceiro, 3 elevado a x maior
ou igual que 2 elevado a x, tá bom? Eu pus tudo maior, vamos um pouquinho menor, né? Sei lá, menor que 125, por exemplo. Item D é 0,5, sei lá, elevado a x, menor ou igual a 1/4, por exemplo, ok? Então, são exemplos de inequações exponenciais, tá bom? Qual é, então, a propriedade? Lembra lá, quando a gente falava de equação, a gente usava uma propriedade para resolver. Qual era a propriedade? Essa propriedade aqui, certo? Que a gente precisava para resolver equações exponenciais. Igualdade de potência de mesma base, basta que a gente iguale os expoentes. Esse era o essencial para resolver uma equação, né, exponencial. O que a gente precisa para poder resolver inequações exponenciais, tá bom? Então, como é que a gente resolve inequações exponenciais? Resolução de inequações exponenciais. Aqui a gente vai precisar de duas propriedades, tá bom? Vai depender do valor da nossa base, se é maior que 1 ou se está entre 0 e 1, tá bom? Então, vamos chamar aqui de 1, por exemplo. A primeira propriedade, lembra lá, quando a gente tinha f de x igual a elevado a x, a gente está falando da função exponencial, recordando um pouquinho. E o a maior que 1, essa nossa função, ela ela é crescente, né? Ok? Ela é crescente. Isso significa que se o x aumenta, o valor do y aumenta. Se o x diminui, o valor do y diminui. O gráfico dela, só para a gente recordar, é uma coisa assim, ó, crescente. Y e x. Então, essa a gente usa a seguinte propriedade, quando o a maior do que 1, né? A elevado a x maior que a elevado a y. Então, cresceu o y, né? Cresceu o valor de a elevado a x e a elevado a y, então você tem que crescer o expoente. Então, x é maior que y. Quando a gente está dizendo que esse, na verdade, x é maior aqui, então vamos destacar. Tá vendo aqui o que eu fiz? Na verdade, a gente preservou o sinal da desigualdade, né? E aí, olha só, se, por exemplo, fosse menor, então aqui ia ficar menor. Se fosse maior igual, menor igual, menor igual, ok? Então, um exemplo bem simplesinho. Então, exemplo. Olha, então 5 elevado a x menor que 125. 125, ele pode ser fatorado como 5 ao cubo. 5 elevado a x menor do que 5 ao cubo. A base não é 5? 5 é maior que 1, então é crescente. Então a gente tem que preservar o sinal. Então o que tem que acontecer com esse expoente? O x precisa ser o quê? Menor do que 3. Então qual é a nossa solução? A solução são os números reais que são menores do que 3. Tá bom? Então está aqui escrito a solução. Se fosse assim, olha só. Então, exemplo A. Exemplo B. Se fosse assim, 2 elevado a x maior ou igual a 64. 64, quando a gente fatora, ele divide só por 2, né? 2, 2, 2, dá 2, 2 a sexta. Então, o que a gente quer resolver é essa inequação. 2 elevado a x maior ou igual a 2 a sexta. De novo, a nossa base é quem? É 2. 2 é maior que 1, então a gente preserva o sinal. É importante vocês lembrarem isso. Se a base for maior do que 1, preserva o sinal. Se estiver entre 0 e 1, vai ser decrescente, então inverte o sinal, tá bom? Então, o que precisa acontecer com x? Precisa ser maior ou igual a 6. Então, solução são os números reais que são maiores ou iguais a 6. Cuidado que nem sempre precisa vir só o x. Pensa assim, ó, poderia ser assim, ó, 3 elevado a x ao quadrado maior ou igual que 3 a nona, ok? E aí, de novo, a base é 3, o que precisa ter? A gente precisa ter x ao quadrado maior ou igual a 9. Não é o x, tá bom? Mas é quem está aqui fazendo esse papel para a gente. Então, x ao quadrado maior ou igual a 9.
Como é que a gente resolve x ao quadrado maior ou igual que 9? Isso é uma inequação de segundo grau, que a gente viu lá no segundo bimestre ainda. Se eu trouxer o 9 para cá, eu tenho assim, ó, x ao quadrado menos 9 maior ou igual a zero, né? Então, isso aqui eu posso pensar na equação de segundo grau. Se eu penso assim, que f de x é x ao quadrado menos 9, então, quem são as raízes dele? X ao quadrado menos 9 é zero. Então, o x ao quadrado é 9. Então, o x é quem? Mais ou menos a raiz de 9, que é 3. Concavidade dessa parábola é voltada para cima. Então, para a gente resolver a equação de segundo grau, para cima as raízes são menos 3 e 3. Acima é mais e abaixo é menos, né? Abaixo do eixo x. Nós queremos que seja positiva ou zero. Então, olha só, serve os que são maiores ou iguais a 3, menores ou iguais a menos 3. Então, aqui a solução para a gente é quem? X tem que ser menor ou igual a menos 3 ou maior ou igual a 3. Então, o conjunto de solução são os números reais, que são menores ou iguais a menos 3 ou maiores ou iguais a 3, tá bom? Então, depende de quem está na potência, tá bom? Mas tem que lembrar isso aí. A base é maior que 1, você preserva o sinal da desigualdade. Se a base estiver entre 0 e 1, você inverte o sinal da desigualdade. Então, olha só, eu chamei de 1, vou chamar de 2 aqui, vou pôr de verde, olha só. O que acontece se agora a nossa função... Melhor, eu vou escrever em outro lugar, senão vai ficar bem colado com os exemplos aqui. Vou escrever aqui embaixo, tá bom? Então, passar a divisória aqui. Então, 2 que eu falei que escrever de verde. F de x igual a elevado a x. Lembrando, a é sempre positivo e diferente de 1. Então, aqui o caso onde o a está entre 0 e 1, tá bom? Nesse caso, a gente viu que essa função ela é decrescente. Sendo decrescente, significa que se o valor de x aumenta, o de y diminui. Ou o contrário, né? Se o valor de y de x diminui, o valor de y aumenta, tá bom? O gráfico, só para a gente lembrar, era uma coisa parecida assim com isso aqui, ó. Então, o que a gente sabe? Sabe que vai acontecer o contrário com o sinal. Então, assim, se eu quero resolver uma inequação desse tipo, ó, a elevado a x maior que o a elevado a y, como aumentou aqui, o que tem que acontecer com os expoentes? Tem que diminuir. Então, olha só, decrescente entre 0 e 1. O que a gente fez com o sinal da desigualdade? Inverte o sinal de desigualdade. Então, isso significa para a gente que, por exemplo, se fosse maior ou igual, iria ficar quem? Menor ou igual. Se fosse menor, aqui iria ficar maior. Se fosse menor ou igual, aqui ia ficar maior ou igual, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Então, exemplos. Então, exemplo A. O que acontece se eu quero resolver 0,5 elevado a x maior ou igual a meio? Bom, só o professor tem que estar na mesma base, né? Bom, tá na mesma base, só está escrito de maneira diferente. Quem é 0,5? 0,5 é meio, né? 1 por 2. Meio elevado a x maior ou igual que meio. Quem é a base para a gente? A base é meio. E meio não é menor do que 1. Então, o que a gente faz com o sinal da desigualdade? Inverte lá no expoente. Então, a solução para esse nosso problema é x. E aqui é meio elevado a quanto? Meio elevado a 1. Então, é x. Não era maior ou igual? Menor ou igual a 1. Então, qual é o nosso conjunto de solução? São os números reais, que são menores ou iguais a 1. Perguntas aí? Nada? Então, posso encerrar a aula, se ninguém pergunta. Não é possível. Vamos ver mais um exemplo.
que acontece, por exemplo, se nós tivermos assim, ó, 0,75 elevado a 2x menos 1 menor do que 3 quartos ao cubo. Como que eu resolvo este? Então, 0,75, gente, é 3 quartos, tá bom? Então, a base vai ter que estar na mesma aí, tá bom? A gente fica com 3 quartos elevado a 2x menos 1, opa, 2x menos 1, perdão, menor que 3 quartos ao cubo. E, de novo, a nossa base é 0,75 ou 3 quartos, e isso é menor do que 1. Então, a gente tem que fazer o quê? Inverter o sinal da desigualdade. Então, eu fico com 2x menos 1, era menor, maior do que 3. Então, 2x tem que ser maior do que 4, e o x tem que ser maior do que 2. Portanto, o nosso conjunto de solução são os que são maiores do que 2, tá bom? Agora, nem toda inequação, ela se apresenta assim para resolver direto. Também tem, assim como acontece com as equações, tem inequações onde a gente tem que fazer a substituição. Então, deixa eu fazer a reguinha para separar o nosso mundinho aqui. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, vamos ver outros tipos de exemplos aqui. Então, exemplos. Esse é mais simplesinho, dá para resolver direto. 25 elevado a 3x menos 1 maior que 125 elevado a x mais 2. Ele fala assim, como é que eu resolvo esse aqui, professor? A ideia é tentar transformar todos numa mesma base, tá bom? E aí, o que 25 e 125 têm em comum? Tem que são potências de 5. 25 a gente pode escrever como sendo 5 ao quadrado. Isso está elevado a 3x menos 1. E 125? É 5 vezes 5 vezes 5. 5 ao cubo elevado a x mais 2. Ok? Como que a gente resolve isso aqui agora? Vamos recordar uma propriedade de potência. Quando a gente faz potências de potências, o que a gente faz com os expoentes? Nós conservamos a base e multiplicamos o expoente. Ok? Aqui a gente tem 5 ao quadrado elevado a 3x mais 1. Então, eu fico com 5 elevado a 2 vezes 3x menos 1. Maior que 5 vezes 3 elevado a x mais 2. E aí, então, 5 elevado, 2 vezes 3, 6x, menos 2. Maior que 5, 3 vezes x, 3x, mais 6. A base é o número 5, maior do que 1, portanto, a gente conserva o sinal. Né? Vou pôr aqui para ajudar a lembrar vocês. Então, significa que 6x menos 2 precisa ser maior que 3x mais 6. E aí, como é que a gente resolve? Para resolver, é só x de um lado e quem não tem x do outro. 3x vem para cá subtraindo. Então, 6x menos 3x, 3x. Menos 2 vai para o lado de lá somando. 6 mais 2, 8. Então, 3x maior do que 8, o x, portanto, é maior do que 8 sobre 3. Acabou o problema. Solução são os números reais, que são maiores do que 8 terços. Beleza? Próxima, então, pergunta aqui. Então, tem 2. Resolva 1/8 elevado a 2x menos 5
menor ou igual a 1/4 elevado a x mais 1. Primeiro a gente precisa identificar quem é a base aqui, certo? E quem vai ser a base? O que de comum tem 1/8 e 1/4? Alguém sabe aí me dizer? Todo mundo em silêncio hoje? 1/8 e 1/4. O Arthur digitou que são semelhantes. Não, mas como? Pergunta para ele, por favor, como são semelhantes? 1/8 e 1/4 não é que eles são semelhantes, eles são potências da base meio. Porque quando eu faço, por exemplo, meio elevado a 1, é meio. Meio ao quadrado, então é meio vezes meio, 1/4. Meio ao cubo, então é meio vezes meio vezes meio, 1/8. São potências, aqui eu botei 3, mas é 2, perdão. São potências de meio, ok? Então, são potências de meio. No lugar de 1/8, então a gente pode escrever meio ao cubo. Isto elevado a 2x menos 5. Menor ou igual 1/4. Então, meio ao quadrado elevado a x mais 1. E aí a gente vai usar aquela mesma propriedade de potência. Nós vamos multiplicar os expoentes. Então a gente fica com 3 vezes 2x menos 5, isto menor ou igual a meio 2 vezes x mais 1. Só melhorar esse expoente antes de mexer neles, de fato. Então a gente fica com meio, 3 vezes 2, 6x, 3 vezes menos 5, menos 15. Menor ou igual meio 2x mais 2. Bom, a base aqui agora está clara, né? É um número meio. Sendo meio é menor do que 1, então a gente tem que fazer o quê? Se do lado de cá a gente conservava, quando a base é menor do que 1, a gente inverte o sinal da desigualdade. Portanto, 6x menos 15, aqui era menor ou igual, então passa a ser maior ou igual 2x mais 2. 2x vem subtraindo, então 6x menos 2x, 4x. Menos 15 vem somando, 15 mais 2, 17. Então 4x é maior ou igual a 17, portanto, o x é maior ou igual a 17/4. Então, conjunto de solução são os números reais, que são maiores ou iguais a 17/4. Mais um exemplo aqui. Exemplo 3. Exemplo 3 é um sistema de inequações. Olha só que interessante. Você tem 9 elevado a x menos 1, menor do que 81 elevado a x mais 1, menor ou igual. Vocês vão ver, tem bastante exercício desse tipo, não só no livro de vocês, até que tem pouco, mas no material que eu deixei lá para vocês e na avaliação tem, tá bom? 27 elevado a 3x mais 5. Como que a gente pode resolver essa inequação? Essa dupla inequação, ok? Olha, toda vez que vocês pegarem isso para ser duas desigualdades ou mais, você vai transformar ela num sistema de inequações. A gente compara duas a duas. A primeira das nossas respostas tem que atender a seguinte situação. 9 elevado a x menos 1 precisa ser menor que 81 elevado a x mais 1. Então, digamos que essa seja a nossa inequação 1. A inequação 2, então vamos pegar o amarelo aqui, por exemplo. Ela tem que garantir que também o x não seja... O x satisfaça a primeira, mas tem que satisfazer a segunda. 81 elevado a x mais 1 precisa ser menor
do que 27 elevado a 3x mais 5. Então, não são todos os valores que atendem a primeira que atendem a segunda, porque em alguns deles, eventualmente 81 elevado a x mais 1 pode ser maior do que 27 elevado a 3x mais 5. Então, a gente quer os x que estejam dentro desse intervalo de solução, tá bom? E aí, então, para a gente poder resolver, a inequação 1, o que ela está falando para a gente? Ela está dizendo que 9 elevado a x menos 1 é menor que 81 elevado a x mais 1. Enquanto a 2 está dizendo que 81 elevado a x mais 1 precisa ser menor do que 27 elevado a 3x mais 5. E aí a gente casa, e esse casar, na verdade, é fazer a interseção, o que serve para as duas ao mesmo tempo, as soluções da inequação 1 e da inequação 2. Aqui fica fácil visualizar a base, tá bom? A gente pode deixar todos na base 3. O número 1, se você quiser, você ainda pode deixar na base 9, não tem problema, porque 9 vezes 9 é 81, tá bom? Então, assim, você tem duas maneiras de resolver ele. Vou resolver deixando aqui na base 9, tá bom? Então, vou começar pela 1. 9 elevado a x menos 1 é menor do que 81. 81 é 9 ao quadrado, tá bom? Elevado a x mais 1. E essa propriedade a gente já usou várias vezes hoje. A gente vai multiplicar os expoentes. Então, fazer 2 vezes x mais 1. 2 vezes x mais 1, 2x mais 2. Para que 9 elevado a x mais 1 seja menor do que 9 elevado a 2x mais 2, como a base é 9, 9 é maior que 1, a gente preserva o sinal da desigualdade. Então, x menos 1 tem que ser menor do que 2x mais 2. Então, a gente está dizendo que se eu passo esse 2x para cá subtraindo, então fica x menos 2x menos x. Tem que ser menor do que menos 1 passa para o lado de lá somando mais 1. 2 mais 1, 3. Menos x tem que ser menor do que 3, ou seja, o x precisa ser maior do que 3. Mas, provavelmente, não vai servir todo x maior do que 3, porque a gente tem que misturar, casar isso agora com a resposta de amarelo aqui. E aí, como que a gente pode resolver essa de amarelo? Olha, a gente não consegue deixar todos na base 9, né? Mas a gente consegue deixar 81 e 27 na mesma base. Qual é a base? 3, né? Porque é só lembrar lá a potência do 3. 3 elevado a 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 3 à quarta, 81. Então, no lugar de 81, nós podemos escrever 3 à quarta elevado a x mais 1. Menor do que 27. 3 ao cubo elevado a 3x mais 5. Potência de potência, vamos multiplicar os expoentes. Então, 3 elevado a 4x mais 4 menor é um 3, tá bom? Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. A base não é 3? 3 é maior do que 1, então preservamos o sinal de desigualdade. 4x mais 4 precisa ser menor que 9x mais 15. X para um lado, quem não tem x para o outro, né? 4x menos 9x, menos 5x. Menor. 4 está somando, vai para o lado de lá subtraindo. 15 menos 4, 11. Menos 5x menor do que 11 se multiplica por menos 1, então 5x é maior do que 11 quintos. Opa, do que 11, perdão. O 5 passa dividindo agora. Mas, isso, maior do que 11. Gente, só um pouquinho. Aqui tem, olha só, tem que me corrigir quando está errado. Menos x menor do que 3, então o x ele é maior do que menos 3. Tá bom? Corrigindo aqui, ó, maior não é menor, não, é maior do que menos 3. Então, aqui, se a gente multiplica por menos 1, vamos corrigir aqui também, eu troquei o sinal, ó, 5x menor, então fica maior, trocou o sinal do 11. 5x maior do que menos 11, então o x é maior do que menos 11 quintos. E agora, então nós temos que pegar o que serve para os dois, tá bom? Como é que a gente pega o que serve para os dois? Então, vamos botar aqui, ó. Estava de branco a solução da 1. Professor, pode falar. desculpa interromper, é que, na verdade,
Não é menor, seria menor ou igual. Lá no início do problema você colocou que 27 ele é maior ou Aqui, igual. menor ou igual. Obrigado, viu? Menor ou igual. Aqui tudo no igual, né? Correto agora? Agora sim. Tá bom, obrigado. Por sorte, a gente não fez essa solução aqui do final, só agora, né? Então, esse último ficou feio, melhorando. Então, maior ou igual. Olha, então, solução da 1 está de branco, a solução da 2 está de amarelo. Eu vou deixar um espacinho aqui, vou pôr de verde a nossa solução final, que é a solução mesmo do problema. A solução do problema é a solução do 1 junto, interseção com a solução de 2. A 1 é menos 3 e a outra é menos 11 quintos, tá bom? Olha só, vamos 11 por 5 dá 2, alguma coisa, né? Então, menos 3 é menor. Então, menos 3 está aqui. Menos 11 quintos está para cá, um pouquinho maior. Tá bom? A primeira tem que ser maior do que menos 3. Olha só, bolinha aberta no menos 3, todos maiores que menos 3. Beleza? A segunda, maiores ou iguais a menos 11 quintos. Qual serve para as duas ao mesmo tempo? Os que são maiores ou iguais a menos 11 quintos, tá bom? Então, qual é a nossa solução? A solução são os números reais, que são maiores ou iguais a menos 11 quintos. Beleza? Muito do que a gente viu aí lá em inequação do primeiro grau e no segundo grau vai voltar agora de maneira disfarçada por meio de inequações exponenciais, tá bom? Uma última, um último exemplo, então exemplo 3, exemplo 4 aqui do lado. Vamos só dar uma afastadinha, só para ver onde que eu vou riscar esse 4. Então, exemplo 4 é uma que a gente vai fazer substituição, vai virar uma inequação do segundo grau, tá bom? Então, exemplo 4 é 2 vezes 1/4 elevado a x menos 3 vezes meio elevado a x mais 1 maior ou igual a zero. E aí, como a gente pode resolver essa aqui, então? Bom, esta é parecida com uma equação do tipo que a gente faz substituição, só que vira uma inequação, vai virar uma inequação do segundo grau. Para ver isso, então, a gente já comentou hoje, mas 1/4 é meio ao quadrado, né? Meio ao quadrado. Meio ao quadrado, 1/4. Então, primeira coisa que a gente pode fazer é reescrever. Fica 2 vezes 1/4 meio ao quadrado, isto elevado a x, menos 3 vezes meio elevado a x, mais 1 maior ou igual a zero. Potência de potência, a gente já fez hoje também. O que a gente faz com os expoentes? Nós multiplicamos os expoentes. Então, a gente fica com 2 vezes meio elevado a 2 vezes x, 2x, menos 3 vezes meio elevado a x, mais 1 maior ou igual a zero. Mas então, vou só puxar aqui assim, só para a gente lembrar lá. Eu tinha assim, meio ao quadrado elevado a x. A gente escreveu como sendo meio elevado a 2x. A gente pode escrever também da seguinte forma, meio elevado a x ao quadrado. Por que eu posso fazer assim? Quando eu faço x vezes 2, dá 2x, volta que estava aqui, né? Potência de potência. Então, em vez de escrever meio elevado a 2x, eu vou fazer assim, meio elevado a x elevado ao quadrado, menos 3 vezes meio elevado a x, mais 1, maior ou igual a zero. E aqui, então, a gente faz agora uma substituição. Qual é a substituição? Então, vou fazer a seguinte substituição. Vamos mudar a variável. Então, qual é a substituição? Vamos chamar de uma letra. Então, meio elevado a x, vou chamar de y, por exemplo, tá bom?
Pode chamar da letra que você quiser. Eu já usei na última aula, acho que T, no enunciado dos exercícios, às vezes eu coloco A, tá bom? A letra é indiferente desde que não seja o próprio X, tá bom? Você não pode trocar o X pelo X lá. Então, meio elevado a X é Y. Então, a gente fica com 2 vezes... Vou até manter o padrão. Estava de branco. 2 vezes... Quem é meio elevado a X? Y. Estava ao quadrado. Então, 2y ao quadrado. Menos 3 vezes meio elevado a X. Y. Mais 1 maior ou igual a zero. Isto é uma inequação do segundo grau na variável. Qual variável? Y. Nós precisamos aqui descobrir os valores de Y para vir aqui descobrir os valores de X, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Olha, para resolver, agora a gente precisa resgatar um pouquinho. Como é que a gente resolvia inequações do segundo grau? A primeira coisa que a gente precisava fazer era achar as raízes da equação do segundo grau. E isso aqui é simples de fazer, tá bom? Vamos calcular o delta, só que agora a gente não vai achar x' e x duas linhas, vamos achar y' e y duas linhas, ou y1 e y2. Depois disso, a concavidade é para cima, então a gente lembra, ó, a concavidade é para cima e vê o que ele quer que seja positivo, acima é mais e abaixo é menos, tá bom? Primeiro, então, as raízes. Delta é b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta é 9 menos 8. 9 menos 8 é 1, vai ter raiz exata. Quem são os y, né? Lembra lá, a gente está achando é y, a variável é y. Menos o valor de b, então menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 2. y1, menos 3 é mais 3, mais a raiz de 1, sobre 4. 3 mais 1, 4. Por 4, 1. y2, 3 menos 1 sobre 4. 2 quartos, meio, tá bom? Então, as raízes são meio e 1, com cavidade voltada para cima, em ordem crescente, então meio e 1. Maior ou igual? Então, lembra, acima é mais e abaixo é menos. Nós queremos maior ou igual a 0, então, ó, os menores ou iguais a meio, os maiores ou iguais a 1, ok? E aí, cuidado que o nosso mundo não acabou, porque o que a gente descobriu foram os y, tá bom? Então, qual é a resposta da inequação no y? O y tem que ser menor ou igual a meio, ou y tem que ser maior ou igual a 1, tá bom? Mas isso não é o x nosso. O x está aqui, ó, nesse mundinho de verde, né? Então, vou manter o padrão aqui, de verde. Então, nós temos meio elevado a x igual a y, certo? Então, meio elevado a x igual a y. Só que o y, ele é y, certo? No primeiro caso, o y é menor ou igual a meio. E no segundo caso, o y é quem? Maior ou igual a 1. Então, meio elevado a x menor que meio, né? Então, esse de baixo a gente pode escrever assim, meio elevado a x menor ou igual a meio. A base é quanto? A base é meio. Meio é menor que 1, a gente faz o quê? Inverte a desigualdade. Então, aqui o x precisa ser o quê? Maior ou igual a 1. Ou... Ficou feio, né? Só deixar assim. Ou... meio elevado a x maior ou igual a 1. 1 é a mesma coisa que meio elevado a 0. A base é, de novo, meio. Como meio é menor do que... menor que 0? Não, mentira. Menor do que 1. Nós invertemos o sinal de desigualdade. Aqui não era maior ou igual? Então vira o quê? Menor ou igual. Então, x tem que ser maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 0. Né? Ou, então, entre os dois. Né? Solução são os números reais, tais que... Aí, vamos pôr em ordem que fica mais bonitinho, né? X menor ou igual a 0 ou x maior ou igual a 1. Fica feio escrever, né? X maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 0, né? Tá bom? Então, são todos os números que são menores ou iguais a 0 ou os que são maiores ou iguais a 1.
E aí, com isso, a gente fecha a nossa parte de inequações exponenciais, tá bom? Vou voltar aí na telinha, na sala do Meet, que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a hora é agora. Perguntas? Gustavo, eu não vi que não estava saindo som, mas eu acho que outras pessoas ouviram, né? E eu vou disponibilizar a gravação, mas quando tiver saindo assim, talvez a melhor coisa seja mesmo fazer é sair e voltar, né? Na semana que vem, nós vamos começar a parte de logaritmos, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma coisa? Na semana que... Ah, uma coisa importante, eu não sei se eu falei no início da aula, não lembro. Semana que vem o horário de aula normal, terça-feira, tá bom? O Davi não vai precisar mais dessas aulas. Então, a gente se encontra na terça-feira. Perguntas, dúvidas, sugestões? Gente, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a gravação, mas me mantenha à disposição para poder ajudar. Calma, Letícia, não fiz Natal ainda não. Segunda-feira nós temos aula, você não vai assistir aula? Segunda nós temos aula. Eu desejo